Fala, meu amigo eletricista! Nesse vídeo vou simplificar tudo para você sobre sistema de aterramento. Vamos falar sobre aterramento estrutural na fundação com haste de terra. Vou deixar fácil para você entender tudo de acordo com a norma. Eu me chamo Felipe Silva e bora para a aula. Vou dar início aqui falando da norma, né? Aterramento, eletrodos de aterramento. Toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, para a gente entender, eletrodo de aterramento é toda a infraestrutura. Então, se eu estou utilizando a estrutura como eletrodo de aterramento, toda aquela fundação é o meu eletrodo de aterramento. Se eu estou utilizando um conjunto de haste ali, 10, 20 haste, 4, 5, todo aquele conjunto de haste é meu eletrodo de aterramento, beleza? Então, toda estrutura que eu utilizei para fazer o aterramento é o meu eletrodo de aterramento, ok? Então, agora a gente vai ler aqui as preferências aqui da norma, né? Preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto da fundação, ou o uso de fitas, barra ou cabos metálicos especialmente previsto imerso no concreto das fundações, ou o uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementadas quando necessário por hastes verticais e cabo disposto radialmente. Então, pessoal, o aterramento preferido da norma, né, a primeira opção é na fundação de quando está construindo a edificação. Fazer esse sistema de aterramento no início, bem no início mesmo. A gente fazer nosso sistema de aterramento todo passando pela ferragem ali da fundação que vai ser feito a edificações, né? E para fazer esse tipo de aterramento, a gente utiliza esse tipo de material aqui, que são G-bar, né? Que é barra redonda de aço galvanizada a fogo, que é o tipo de material que a gente utiliza para estar fazendo esse tipo de aterramento na estrutura ali na fundação. E depois que a gente faz isso, né, o aterramento ali na ferragem, tudo isso é concretado. O concreto vai atrapalhar depois? Não, porque como vai ficar ali debaixo da terra, aquilo ali fica úmido, o concreto acaba sendo um semicondutor. Então ele não vai atrapalhar ali na passagem da corrente de fuga. E outra maneira da gente estar utilizando também, né, é o cabo nu de cobre, também está dentro da norma, que é bastante utilizado, né? Então você prende ali, ó, existem os conectores apropriados para isso. Precisa se tomar bastante cuidado com o efeito de galvanização, né? Então deve-se usar os conectores apropriados para isso, né? Ou soldar, ou conectores apropriados na hora que você vai fazer o aterramento ali, quando está construindo a fundação, ok? Quando a gente chega lá e que já tiver tudo concretado e não tiver como mais fazer esse tipo de aterramento, o que a norma diz pra gente? A gente vem aqui na letra D e ela diz o seguinte: no mínimo o uso de um anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação, complementando quando necessário por hastes verticais e ou cabo disposto radialmente. Então vamos lá, né? Primeiramente para esse desenho aqui para a gente entender. A gente vai criar o nosso sistema de aterramento ao redor. A gente vai fazer uma vala, né? Circulando ali a área do perímetro da edificação, né? A gente vai fazer um círculo para fazer nosso sistema de aterramento. Nesse círculo que a gente fizer, essa vala aqui que a gente vai fazer ao redor, a gente vai passar lá um exemplo, nosso cabo lá de cobre, se for necessário colocar haste, para a gente criar o nosso sistema de aterramento quando a gente chegar lá e a fundação já estiver concretada, né? Então é um exemplo aqui, uma foto que eu tenho para vocês. Tipo assim, você vai fazer uma vala ao redor e vai passar ali, ó, criar o teu sistema de aterramento, né? Nesse círculo aí, nesse anel. Beleza? Pessoal, se você tá gostando do conteúdo, eu só vou te pedir aquela moral, deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer, para esse vídeo chegar para mais gente, para me motivar, tá trazendo mais conteúdo relevante aí para vocês. Já entendeu que a preferência é a armadura dos concretos, chegou lá, já tá concretado, a gente vai fazer um anel ao redor da edificação para fazer o nosso sistema de aterramento. Mas quando a gente não conseguir, a gente chegou lá, não tem como fazer um anel, já tá tudo concretado, o que a norma diz pra gente? Então, outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias, em instalações em áreas descobertas, como em pátios e jardim, em locais de acampamento, marinas e instalações análogas e na reforma de instalações e edificações existentes, quando há adoção de qualquer das opções indicadas for impraticável. Então, pessoal,
Se a gente chegou lá, ou a gente está fazendo uma reforma, não tem mais condições de fazer na armadura do concreto, não tem como fazer um anel, aí sim a gente parte para outra maneira. E qual é a outra maneira de fazer um sistema de aterramento? É com haste, né? É a mais popular, a mais conhecida, né? É a mais utilizada em reforma, porque a maioria das vezes o eletricista dificilmente é chamado quando está fazendo a estrutura da edificação. Então, o aterramento que a gente acaba mais utilizando é o aterramento com haste, né? É a última opção da norma, mas infelizmente na nossa realidade, na prática, é a mais utilizada o aterramento com haste, fazer o haste de aterramento. E aí vem a pergunta, por quantas hastes é necessário para fazer um sistema de aterramento? Pessoal, não tem uma receita, um segredo que diz a quantidade de hastes. Isso depende da resistência do solo. Às vezes você vai colocar lá 3, 4 hastes e você vai encontrar, se você fazer a medição, você vai encontrar uma boa resistência do solo ali que vai ser boa, vai ter um bom sistema de aterramento. Às vezes você vai colocar 10 hastes e não vai dar um valor legal de resistência, não vai ter um bom sistema de aterramento. Então, pessoal, isso vai depender muito do solo que você está trabalhando. Então, não tem um segredo, não tem isso. Ah, vou colocar 3 hastes em triângulo, né? Muita gente encontra isso nas instalações. Mas isso, se você não fizer uma medição, não tem como você garantir que é um bom sistema de aterramento. E quando a gente não tem condições nenhuma, se a gente tem um espaço pequeno, não tem condição nenhuma de colocar um monte de haste, a gente utiliza haste com rosca prolongável, né? Você vai ter um único ponto ali, onde você vai colocar a haste, e você vai prolongar o tamanho dela, né? Vai deixar ela maior, vai conectar um monte de haste e vai empurrando ela para o fundo da terra, né? Isso aqui é a luva de emenda, né? Você vai emendar as hastes. Isso aqui são os conectores, as hastes. Você vai emendar ela e vai jogando ela lá pro fundo da terra, né? Cada vez mais afundando ela. Aí sim, você vai fazer a medição, vai saber se já tem uma boa resistência de aterramento. Então, quando você não tiver a opção, um espaço para colocar várias hastes de aterramento, você pode estar fazendo dessa maneira, utilizando haste com rosca prolongável para ter ali um único ponto de aterramento, quando não for possível colocar haste ao redor. O aterramento estrutural é quando você vai lá, ali próximo da fundação ali, né? Você vai ter que quebrar ali, achar o ferro da estrutura, né? Trazer essa conexão para fora da estrutura, né? Usar os conectores apropriados, trazer essa conexão para fora da estrutura e transformar desse ponto, transformar para cabo de cobre, né? Você vai ter que sair com cabo de cobre, a conexão para cobre, até o barramento de terra. E daqui desse barramento de terra, você vai estar levando lá para os QDC, né? Para onde você tiver que levar a terra. Então, qual é o cuidado que a gente precisa tomar nesse sistema estrutural? É na hora de quebrar, né? Muitas das vezes você vai precisar ali de um engenheiro civil, alguém que entenda dessa parte ali para autorizar você quebrar, para poder fazer um sistema de aterramento. E a gente tem que garantir que essa estrutura está toda conectada, né? Existem equipamentos que fazem esse tipo de medição, porque a gente precisa garantir a continuidade da estrutura. Ok? Então, eu vou mostrar um trecho aqui da norma, de algo aqui, para a gente tirar uma dúvida. Os seguintes elementos metálicos não são admitidos como condutor de proteção: tubulação de água, tubulação de gases ou líquidos, combustíveis inflamáveis, elemento de construção sujeito a esforço mecânico em serviço normal, eletrodutos flexível, exceto quando é concebido para esse fim, partes metálicas flexíveis, armadura do concreto, vê nota. Estrutura e elementos metálicos da edificação, vê nota. Então vamos lá, nota. Nenhuma ligação visando equipotencialização ou aterramento, incluindo as conexões, as armaduras do concreto, pode ser usada como alternativa aos condutores de proteção dos circuitos, como especificado no 5.1.2.2.3.6. Todo circuito deve dispor de um condutor de proteção em toda a sua extensão. Então, vamos lá, o que quer dizer? Eu posso sim usar minha estrutura aqui, né? Aqui na fundação, minha estrutura da fundação, como meu diodo de aterramento. O que eu não posso é usar a minha estrutura, o ferro, né? Como condutor de aterramento. Isso a norma não permite. Então, se eu vim aqui, ó, criei meu aterramento, joguei para o barramento, daqui eu levei para todos do prédio aqui da edificação, tá correto, meu sistema de aterramento. Agora, se eu saio utilizando aqui várias conexões aqui na armadura aqui do concreto, mas lá no 7º andar, interligando aqui, utilizando a minha ferragem
como condutor de aterramento, isso não é permitido pela norma. Então tem que ter esse cuidado. A gente não pode sair quebrando, descascando viga, descascando coluna para sair fazendo aterramento. Então o aterramento estrutural é feito dessa maneira, não sair quebrando em qualquer lugar para achar a estrutura e emendar um fio e levar para um quadro. Né? Precisa ser muito bem feito, ter um único ponto ali que você vai criar e gerar esse ponto de aterramento. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado, ter tirado dúvida. Tamo junto, forte abraço, até o próximo e se inscreve no canal.